Muito boa noite. Hoje é na raiva. Boa noite, está no ar mais um cansaço. E aí, como vocês estão? Hoje é quarta-feira, 23 de abril, são 9h30 aqui na Austrália. E aí, como vocês estão hoje? Como que foi a semana, o feriado de vocês? Ai, eu não quero saber. Hoje eu não quero saber de nada. Ai, a vida é difícil, né? Mas como eu disse, hoje vai ser no ódio, na raiva, no cansaço. Hoje faz jus ao nome do podcast. Hoje realmente. Hoje vai ser complicado. Muitas questões, muitos aborrecimentos, mas a ideia do cansaço é justamente essa. Eu consegui passar no podcast exatamente o meu sentimento, como eu estou me sentindo naquele dia, naquela semana. Espero que vocês gostem e se identifiquem com algum ponto de hoje. Hoje tem vários pontos, digamos, diferentes da última semana, ao mesmo tempo parecidos. E é isso. Primeiro, queria pedir para vocês que estão ouvindo isso aqui, já vou pedir no começo, porque normalmente quando eu deixo pro final ou no meio, talvez a pessoa não pegue, talvez pule alguma parte. Então eu vou pedir agora para que, se estiver ouvindo isso aqui de qualquer lugar do planeta, porque eu estou na Austrália, mas provavelmente vocês estão no Brasil, comentem de onde vocês estão ouvindo, me digam aí de onde vocês falam, de onde vocês ouviram isso aqui, que horas vocês ouviram. Que horas vocês ouviram, qual região do Brasil, por exemplo. Comentem aí como vocês chegaram nesse podcast. É isso, eu acho que esses são os avisos aí. Difícil começar quando sua semana não foi fácil. E é difícil reclamar também quando você vê que você acabou de voltar de um feriado, ficou 4 dias aí de vagabundagem, né? E reclamando da vida. Mas o primeiro questionamento de hoje é: por que Deus não colocou a vitamina, a parte boa dos alimentos, na batata frita? Por que eu não como um hambúrguer e já ganho vitamina D? Por quê? Por que eu tenho que a mesma proteína que tem no brócolis,
Me diz por que não pode ter numa Nutella? Fala pra nós. É difícil porque... Por que eu digo isso? Porque esse feriado, assim como eu acredito que muitos de vocês, o feriado foi de bagunça, né? O feriado foi de oba-oba. Tenho certeza que muitos que estão escutando isso aqui também ficaram nessa de oba-oba. E daí, voltando do oba-oba, o que vem? Ressaquinha, né? E junto com a ressaca vem o quê? Tristeza profunda e comer besteiras. Ou para pessoas normais, só comer besteira. Ou para as pessoas normais que têm uma vida ok e feliz, só comer besteira. Mas no meu caso vem um pouquinho dessa tristeza junto, né? Mas bom, aí você, que é o que? Você quer comer besteiras? Porém, porque Deus decidiu colocar as proteínas, as vitaminas nos alimentos ruins? Vocês entenderam? Não é que eles são ruins porque eles fazem mal, eles são ruins porque o gosto não é a mesma coisa do Milka. É um brócolis, não é um Milka. Entendeu? Aí por que Deus decidiu colocar as vitaminas e coisas boas nos alimentos? Como alface, tomate, beterraba. Você volta de ressaca, você não quer comer uma beterraba. Você quer comer um McDonald's, né, meus amigos? Pois é, e por que Deus decidiu que vão ser só os alimentos que Ele quer? A gente come com culpa, né? Porém, a gente continua comendo. Eu, pelo menos, eu continuei me esbaldando em besteira até o dia de hoje, inclusive. Porque eu não sei explicar, mas acredito... não sei explicar, não. Com a idade, eu acho. Não, na verdade não. Quando eu era novo, eu acho que eu fazia a mesma coisa. Demora alguns dias pra você voltar à sua rotina. Obviamente que conforme a gente vai ficando mais velho, esses dias eles vão aumentando, né? Mas conforme vai passando a semana, acredito que pra mim uns 3 dias mais ou menos, até uns 3 dias a gente tá dentro do que eu chamo de recesso, ok? É o nosso recesso. Então nesses últimos 3, 4 dias eu tô comendo besteira e me recuperando. E a gente dispara esse sentido animal de só querer comer coisinhas gostosas. Inclusive minha mulher foi no mercado e a compra foi totalmente atípica do que a gente faria normalmente. Tipo, volta com um pãozinho brioche, volta com chocolate, volta com aqueles Kinder Bueno. Nossa, pá. Aqueles Kinder Bueno que aqui é bem barato, né? Aqui na Austrália essas besteiras elas são bem baratas. Então a gente volta cheio de besteirinhas quando a gente tá de ressaca, né? Lado bom e lado ruim. Mas enfim, a compra foi bem atípica do que seria normalmente. Ai. Mas é bom aproveitar também um pouquinho a ressaca, né? Mas eu acho que cada vez que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai demorando pra voltar essa rotina. Acho não, certeza. Tipo, antes eram uns 2 dias, agora já são uns 4. 3, 4.
com folga. Aí você não vai pra academia, eu já tô há uns belos dias aí sem ir pra academia. Aí você vai comendo besteira e aí o seu corpo vai desistindo de viver. Mas é isso, né? Falando em besteiras da Austrália, por ser muito barato, como eu posso dizer? Por as coisas aqui, por essas besteiras serem muito baratos, por exemplo, chocolate, Coca-Cola, Nutella, Kinder Bueno, esses docinhos do Kinder Ovo, sabe? Que mais? Tudo que você imaginar que é barato. McDonald's. Eu ia falar Angry Jacks, porque o nome do curiosidade aí, fun fact. Mas eu acho que todo mundo já sabe. Na Austrália, eu até esqueci. O Burger King, ele chama Hungry Jacks. Hungry Jacks, porque parece que alguém pegou o nome Burger King aqui na Austrália primeiro. E quando eles vieram pra cá, eles não puderam manter como Burger King. Enfim, todos esses fast foods que você imaginar e porcarias, que são junk foods, né? São porcarias. Que é chocolate, coisa ultraprocessada, tudo aqui é muito barato. Então, eu tenho a teoria que no Brasil a gente consome mais essas coisas, essas besteiras, justamente porque aí é caro. No Brasil essas coisas são mais caras. Então na nossa cabeça, teoria minha, tirei do rabo, mas pode ter bastante sentido. Não pesquisei ainda sobre, porque eu gosto da minha teoria assim. E eu tenho medo de pesquisar e estragar ela. Então, vai continuar sendo assim na minha cabeça, ok? Se for de outra forma, se vocês souberem que é de outra forma, não comentem nada, porque eu quero continuar com a minha teoriazinha, e sou feliz assim, ok? Mas a minha teoria é, essas besteiras, por elas serem caras no Brasil, a gente dá valor a elas, porque na nossa cabeça o que é caro é bom. Então, para nós, meros mortais brasileiros, isso foi inserido na nossa cabeça que é bom porque os preços são caros. Então, como assim uma comida que é uma porcaria é cara? Não faz sentido, né? Pois é, não faz mesmo. Na realidade, não. Hoje eu vejo que não faz mesmo. E aí acabou fixando essas coisas na nossa cabeça. E a gente consumia pra caramba no Brasil. Eu era um desses. Eu, minha mulher, a gente adorava comer coisas. Tudo que é porcaria. McDonald's. Adorava ir no mercado pegar uma barrona de Milka. Porque era caro, então a gente escolhia um dia do mês pra pegar um Milka. Mas comia chocolate. Comia bem pior que aqui. E misteriosamente, essas coisas saíram da nossa rotina de uma forma natural aqui, na Austrália. Elas foram diminuindo, quase desaparecendo. Porque às vezes o seu corpo ainda pede uma pizza, óbvio, é uma delícia. Então às vezes a gente come a pizza, às vezes a gente faz um hambúrguer ou pega o McDonald's mesmo. Só que perdeu-se o valor, sabe? E aí eu sempre penso nisso. Tava até comentando com a minha mãe no Brasil, liguei pra ela agora na Páscoa. Perdão. E a gente tava conversando sobre ovo de Páscoa, né? Ela falou, nossa, como eu queria um ovo de Páscoa. Eu falei, inclusive, que ia comprar pra ela no Brasil mesmo. Que a gente às vezes compra algumas coisas via internet, né? E pede pra entregar. Enfim. E aí eu falei pra ela, não, eu te mando aí um ovo, mas te falar a verdade, é a segunda Páscoa que eu tô aqui, vamos fazer... Já fizeram 2 anos que eu tô aqui. É a segunda Páscoa que eu tô aqui. E a gente não teve essa coisa de
comprar ovos de Páscoa, por exemplo, sabe? De dar essa importância pro ovo de chocolate, sabe? Sério mesmo. Tem no mercado, mas não tem aquela chuva de ovos, por exemplo, como tem no Brasil. Tem toda aquela área reservada para os ovos de Páscoa. Não tem isso aqui. Tem bem menos. E tipo, dá um exemplo. O salário mínimo deve ser o quê? Uns 27 a hora aqui. Mas ninguém ganha isso. Todo mundo ganha um pouco mais. 27 dólares australianos a hora. E se você comprar um Ferrero Rocher, um ovo Ferrero Rocher, você paga 15 dólares. Tipo, 15 dólares pra gente é bem barato. E não tem, sabe, toda aquela produção pra essas coisas, sabe? E aí eu acho que... Porque essas coisas, como eu disse, elas saíram da nossa rotina naturalmente. Então... Eu não sei dizer se essas coisas perderam-se o valor porque eles não dão valor a isso, ou se foi a gente mesmo. Me estendi demais nisso? Não sei. Também não me importo muito. Eu disse que hoje ia ser na raiva, né? Hoje vai ser na raiva. Mas é interessante, né? Como a nossa cabeça... Eu ainda acredito nisso, nessa minha teoria. Então, é engraçado como a nossa cabeça... Ela se adapta, né? E troca os valores sem a gente nem perceber. Aqui a gente emagreceu bastante, inclusive. A gente mudou muito os nossos hábitos. Quando a gente chegou, assim que a gente chegou, não. Porque você chega e você quer... Principalmente que a gente morava do lado de McDonald's, essas coisas. Então a gente criou trouxe os maus hábitos quando a gente chegou. E depois eles foram se desfazendo conforme o passar do tempo naturalmente. E no final foi bom, eu gostei. Foi bem interessante. Ver que essas coisas, elas não têm valor. Por exemplo, eu nunca comprei um pote de Nutella aqui. E no Brasil era tipo sonho. Tipo, toda vez que ia no mercado, nossa, como eu queria levar um pote de Nutella. Enfim, e vocês? Será que vocês ainda têm essa... Com certeza ainda tem essa vontade. Eu tinha muito. Acredito que tem muito ainda. Mas acreditem. Não sei se entra um pouco, acredito que entra um pouco na ânsia de ter e o tédio de possuir. Depois que você tem, você perde a graça. De tanto que tem, tão fácil que é. De ter, você fala, não, tá muito fácil isso aqui. Não quero mais. Com certeza entra nisso aí. Ai. Muito interessante a mente do ser humano, né? Hoje também eu ia fazer o roteiro, mas a vida me surpreendeu de novo. E aí não deu pra fazer. Eu peço desculpas a vocês que estão ouvindo novamente, mas a vida é uma montanha-russa. Então não sei quando vocês vão ouvir esse podcast aqui com o roteiro. Não sei se vai ser bom também com o roteiro. Mas, sabe, a vida é uma grande, uma gigante roleta russa, uma montanha russa. Roleta russa não. Mas é uma grande montanha russa. Mas entra também um pouco no efeito borboleta de sair aos finais de semana. Que a gente conversou no primeiro podcast. Que o áudio, eu acho que acredito que o áudio não estava tão bom, então não sei se muita gente ouviu até esse ponto. Mas é o efeito borboleta, né? Você sai no final de semana e aí tudo a partir dali muda. Foi as marmitas que você não fez pra semana, toda a tua vida vai indo, o resto da tua semana vai indo de acordo com o seu final de semana.
Então, se você teve um final de semana tranquilo, você começa a segunda-feira animado, disposto, querendo fazer as coisas, você começa a fazer as coisas na segunda. Aliás, você já faz as coisas no final de semana, segunda-feira você já começa com tudo organizado e sua vida vai organizada. Agora, se você chuta o pé no final de semana, essas coisas se acabaram. É outro tempo pra tudo. E, obviamente, a gente precisa desses escapes. Somos outra coisa que eu acho que eu prestei um pouco de atenção esse final de semana. Porque eu sempre digo que a gente precisa sair. A gente precisa ver gente, a gente precisa socializar, certo? E o ser humano, ele é um animal. O ser humano é animal, o ser humano é bicho. Então, obviamente que em partes, não completamente, senão seríamos selvagens. Mas o ser humano não deixa de ser um animal. E eu pensei, essa parte que, que eu digo de sair, que a gente precisa socializar, que a gente precisa ver gente, essa é a nossa parte do animal, que é a coisa de precisar viver em bando, sabe? O animal não tem isso. Todos os animais, não sei se todos, não sou biólogo. Se não for todos, desculpa, biólogos. Mas, na minha cabeça, todos os animais precisam viver em bando. Eles precisam estar juntos. Os animais da mesma espécie. Acredito que estou certo. Os animais da mesma espécie, eles precisam estar juntos. Então, o sair, eu pensei nisso. A gente saiu. No final de semana, a gente foi pra uma... Como eu posso dizer? Não é bem uma balada, mas é uma balada. Com psytrance, que a gente gosta. A gente vai pra festivais, raves, não sei se eu já comentei isso. Mas nós vamos, gostamos. E aqui em Sydney, onde a gente está, não tem muito. A gente teria que ir para cidades mais longes, de 10 horas de viagem. Não tanto. Eu já fui para algumas de 3 horas de viagem, mas para lugares próximos, mas não aqui. Aqui eles fazem festas em hotéis, entre aspas. Hotéis que tem uma área que é balada. Esse era aberto, inclusive. Eu vou ver se eu consigo deixar alguma foto. Esse vai ser o vídeo, então no vídeo vocês não vão ver foto do local, mas eu vou ver se eu consigo colocar talvez na comunidade do YouTube, enfim. Nós fomos pra essa balada. Meio balada, vamos tratar como balada. A gente foi pra essa balada. E chegando lá, que eu disse que às vezes a gente precisa desses escapes. Achamos que era uma boa. A gente foi ver, não sei se alguém que escuta isso aqui, que vai cair aqui de paraquedas, conhece, mas a gente foi ver Astrix, que é um DJ famoso de Israel. A gente foi ver Astrix. E, enfim, quando eu cheguei, tinha já uma galerinha, mas pouca gente. Eu cheguei, observei e falei, talvez essa parte minha animal seja essa de andar em bando. Seja a minha parte animalesca de querer andar em bando, de querer estar com outros da minha espécie. Enfim, pensei um pouco nisso. Talvez seja isso. Enfim. E aí a gente foi lá pra andarmos em bando com os dos nossos. A título de curiosidade, que não tem nada a ver com isso que eu vou falar agora, mas a coisa mais ridícula, uma das coisas mais engraçadas, barras ridículas, eu não sei explicar, mas que eu ri muito com um amigo meu. Não sei se vocês viram, mas o Verdun, que é um lutador
de MMA, ele tem um podcast. Parece que qualquer um agora pode ter um podcast, né? Incrível. Enfim. E tem um quadro que ele faz, ele chama um convidado, ele senta com o convidado, aí ele coloca pessoas na televisão, ele e o convidado estão olhando pra televisão, e ele faz o quadro. É ou não é dos nossos? Porque ele chama todo mundo de dos nossos. Ai, é incrível. É tipo pra quem você tira o chapéu de antigamente, ou esses quadros assim, sabe? É bem engraçado. Enfim. Voltamos para a balada agora, ó. Rebobinando a fita. Voltamos para a balada. Aí, finge que vocês estão na balada agora. Está tocando uma música lenta. Lá não estava, mas finge que isso aqui é uma balada agora. Aí chegamos lá com outros da nossa espécie, com os nossos outros amigos animais. E foi legal, foi bem legal, se divertimos bastante. Teve vários momentos marcantes, digamos assim. Você conhece, por você estar em outro país, você acaba conhecendo gente de outras nacionalidades, acaba fazendo amizade com outros brasileiros também. A gente encontrou alguns conhecidos nossos lá e foi bem legal. Foi bem legal. Inclusive depois a gente acabou vindo com alguns desses amigos aqui pra casa. Veio uma galera também que eu não conhecia. Mas foi bem legal. Aí acabamos que depois dessa balada a gente veio pra casa e ficamos até umas 3 da tarde. Agora dá pra entender um pouquinho que eu falei de tristeza profunda, né? Porque tudo é equivalente, né? A sua tristeza é de acordo com a felicidade que você teve. Você não vai ter uma felicidade daquele tamanho e depois vai ficar tudo bem. Aí não dá, né, amiguinho? Tipo, tu quer jogar serotonina lá em cima e chegar hoje você tá normal, feliz, contente, ativo, fazendo tudo. Não, tem um preço, né? E o preço hoje é quarta-feira e eu ainda estou pagando o preço de segunda. Então, trouxemos esses nossos amigos pra cá e ficamos até umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Foi bem legal. Acabou que a gente se aproximou dessas pessoas, porque a gente já tinha conhecido eles em outras ocasiões, mas não tínhamos se dado a chance, nem nós, nem eles, talvez. Nós até tentamos algumas vezes, mas sabe, ainda não tinha rolado a oportunidade de se conhecer melhor. Então foi bem legal pra todo mundo gostou, se aproximamos mais dessas pessoas. Lá no lugar também foi bem legal. Mas onde eu quero chegar com isso? Tipo, só foi tudo legal? Não. O ponto é, eu acho não. Vamos dizer que eu acho, porque quem tem certeza de tudo pra mim vai ser sempre um completo idiota. Se você não tem nenhum questionamento sobre a sua opinião, tipo, será que isso tá certo? Será? Se você não tem um será na sua cabeça, um porquê, pra mim você é um completo idiota. Então, eu acho que é sempre bom se questionar. Bom, eu acho falando da festa ainda, eu acho que é natural, conforme a gente vai chegando numa idade
Obviamente que se você não é o oba-oba, se você vai criando maturidade conforme você vai envelhecendo, mas esses momentos, essa coisa de ir pra balada principalmente, acho que é disso mesmo, esse é o ponto. Esse tipo de lugar, ele vai perdendo sentido, sabe? Você vai querendo não estar mais lá, sabe? Você vai perdendo o brilho. Difícil falar isso sem parecer muito arrogante ou prepotente, mas é essa a verdade. Conforme a gente vai envelhecendo, esses ambientes de balada, principalmente, e de oba-oba, sabe? Eles vão perdendo sentido. Não sei se também envolve a pressão do país. Aqui também a gente amadurece muito, então isso conta. Não todos, obviamente. Cada ser humano é um ser humano. Mas eu, em particular, eu amadureci muito nesses 2 anos. Sou completamente outra pessoa. Mas eu acho que a idade, sabe? Esses lugares, eles vão perdendo brilho. Você vai querendo, sabe? Você vai pensando se realmente vale a pena. Tipo, é isso aqui mesmo ainda? E aí você se pega se questionando se vai ter uma próxima vez, se você quer que aconteça essa próxima vez, se essa última vez você realmente queria estar lá ou se de repente você só foi. Mas ao mesmo tempo, esses momentos são importantes pra gente, porque é importante a gente estar em contato com outras pessoas, é importante para o nosso social, é importante para nossa cabeça, é importante para o nosso network da vida, tipo, é de repente nesse lugar que você, como eu tinha dito no último cansaço, lá eu estava achando mais areia e procurando na areia ouro. Para achar ouro, você tem que procurar na areia. Quem ouviu o último cansaço lembra disso. Então esses momentos são muito importantes para muita coisa. Então ao mesmo tempo que você questiona que, será que é isso mesmo e tal, mas ao mesmo tempo você pensa que tem a sua importância, tem o seu valor esses momentos. Complicado, né? Queria saber se quem ouve isso aqui tá nesse dilema também. Bom, se vocês, de novo, eu esqueci de falar isso no começo, mas comentem aqui no vídeo do YouTube mesmo, ou mandem mensagem para Cansaço Podcast no Instagram. Mudou o logo agora, vocês vão ver aí. Mandem nos comentários ou comentem no Instagram e me digam aí se vocês têm esse dilema, qual que é a faixa etária de vocês. É interessante saber quem tá ouvindo, muito interessante saber quem está ouvindo isso aqui. Mas eu, não sei vocês, mas eu estou nessa fase. Mas eu já estou nessa fase há algum tempo, na verdade. Me questionando, pensando se é isso ainda, se não é isso mais. Às vezes você acha que você tá mais velho do que você está, às vezes você acha que você está mais novo do que você está, às vezes você acha que é isso mesmo, você está de acordo com a sua idade. Varia muito.
Principalmente quando você vê a nossa geração. A nossa geração é uma geração que eu não consigo imaginar como vai ser ela com os seus 50 anos, sabe? Não sei como vai ser, eu não consigo imaginar como vai ser essa geração jovem pra caralho, que tá com seus 30 e poucos, mas tá cheio de energia e vida. Como vai ser essa geração com seus 50 anos, sabe? Às vezes eu também acho que penso demais nisso. Mas no geral penso demais sobre qualquer coisa, né? Senão não estaria fazendo esse podcast. Mas, de qualquer forma, eu acho que, no geral, eu acho que tá passando. Eu acho que tá passando pra caralho. E acho que talvez eu colha mais coisas boas disso do que ruins. Mas tem alguns momentos que eu ainda quero estar. Eu acho que, assim, o que me incomoda mais é balada, ambiente cheio, sabe? E balada é muito jovial. Como eu disse, eu gosto muito de Psytrance, minha mulher também. Então a gente gosta de ir para uns festivais e tal. O que é outro ambiente, é outra coisa, é outro jogo. Tipo, não sei se quem está ouvindo isso aqui já foi, mas festival vai criança, vai família, vai mulher grávida. É um ambiente mais leve, sabe? E gostoso de ir. Sei que provavelmente pra quem não é do meio estiver ouvindo isso aqui, não consegue entender como que tem família, como que tem criança com carrinho de bebê, criança de colo, mulher grávida escutando música eletrônica, por exemplo, mas tem bastante. São ambientes mais familiares e gostosos e leves. Bem interessante, mais cultural. Esse tipo de festa, que a gente chama de festa, eu chamo de festa, mas alguns chamam só de festival. Mas enfim, esse tipo de festival de 4 dias, nesse tipo de ambiente, eu quero ir para esses lugares até aonde o meu corpo deixar eu ir. Que é outra coisa, que é minha cultura, né? É o que eu gosto mesmo. É uma das coisas que tá no meu cerne, que tá dentro de mim. O que eu falo de cansar e de talvez parar é mais balada, sabe? Virar a noite em lugares, sabe? É legal, mas já não é tão legal e já não é de hoje. E é bom a gente ter o saber sentir essas coisas, prestar atenção nesses detalhes. Eu acho importante. Pra não virar também o vovô garoto. Vovô garoto é complicadíssimo. Mas não é vovô garoto porque somos jovens. Mas sacou? Tipo, eu não quero tá velho em ambiente de jovem. Nossa, isso não mesmo. Inclusive, hoje em dia, eu já vejo uma grande diferença, por exemplo, quando a gente tem uns amigos nossos aqui na Austrália, que eles têm empresa de eventos. Só que são mais jovens. Então eles costumam fazer mais eventos de funk e de rap. Não só mais jovens, como que se diz? É o meio que ele escolheu para trabalhar, né? Funk, rap, trap, esse tipo de rolê. E às vezes a gente inventa de ir, principalmente porque para prestigiar esse nosso amigo, e
de vez em quando a gente escuta um funk, um trap, às vezes coloca pra ouvir. Então a gente vai pra ver como é. Mas a gente já tinha ido a primeira vez. A voz vai estar meio enrolada hoje. Eu tô cansado. Não é o corpo cansado, é também, porque aqui a gente trabalha muito, mas é a cabeça. Muitas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo, plus essa ressaca que eu já expliquei pra vocês. Então a voz vai estar meio embargada, eu vou gaguejar algumas vezes, desculpa. Bom, esses essas festas que tem funk, trap, a gente já sacou que já deu. Essas aí, essas aí já tá claro, porque os esses eventos que eles fazem com funk, com trap aqui, eles são diferentes dos eventos do Brasil. Primeiro que os lugares são extremamente diferentes, o público é outro, mas é muito DJ, sabe? Às vezes ele traz, já trouxe, por exemplo, o Nog do Costa Gold, já trouxe alguns artistas do Brasil, mas rola muito colocar um DJ tocando funk. Isso acontece bastante vezes. Mas é outra galera, porém é uma galera muito jovem. E aí a gente já se ligou, eu e minha mulher, né? A gente já se ligou que é, essa caravana, essa onda aí já passou pra gente. Então eu acho que é importante você ter esse feeling, sabe? Pra não virar o tiozinho de camisa social e boné pra trás no meio da juventude. Então, não sejam vovôs ou vovós garotos. Saibam onde vocês estão indo. Saibam. Não quando parar, porque eu acho que cada um faz o que quer da vida. Mas acho que é legal você estar no ambiente de acordo com você, sabe? Com o seu momento, com a sua idade, seja lá o que for. E como eu posso dizer, não é que seja ruim, mas é uma sensação esquisita. Porque a gente é jovem, a gente se parece jovem ainda. Tipo, não nos vestimos como velhos e não temos aparência de velho ainda, afinal, os seus 30 anos é jovem ainda. E você ir em um ambiente que você sente que você não faz parte mais daquele ambiente porque você amadureceu, é, é um choquezinho. É interessante, sabe? É interessante você, quando você vê assim, você sente isso. É, é um pouco estranho, não sei explicar. Uma vez eu vi uma entrevista, acho, com o Falabella, Miguel Falabella, que ele falou que só um belo dia ele se olhou no espelho e simplesmente falou, eu não pertenço mais a essas roupas, por exemplo. E vira e mexe eu lembro disso, mas não a respeito das minhas roupas, mas a respeito quando eu vou nesse tipo de ambiente, sabe? E não só em balada, mas quando você tá, enfim, com alguma turma de amigos que ou às vezes têm a mesma idade que você, mas não amadureceram e você se sente fora daquilo, sabe? É foda. No mínimo interessante. No mínimo interessante. Não sei se vocês já chegaram a sentir essa sensação aí que eu estou dizendo. Eu tava assistindo, ouvindo um. Bom, só pra fechar, lembrem-se sempre. Não sejam vovós garotos. Não sejam o Sérgio Malandro.
Não sejam o Sérgio Malandro, por favor. Ai, ai. E, enfim, já falamos das nossas comidinhas merdas que nós damos muito valor no Brasil, né? Espero que vocês não deem mais tanto valor também a essas porcarias, porque não foi ensinado pra gente que é porcaria, por isso nós damos esse valor que eu disse. Lembre-se disso também. Eu anotei alguma, só deixei anotado para que eu não esquecesse. Mas não julgo que isso é um roteiro porque não tem nada de roteiro, são só os tópicos para que eu não esquecesse. Porque a cabeça não está muito boa. Mas é complicado. A respeito do Brasil também. Tava falando com a minha mãe, ela sempre comenta dos preços das coisas, né? Nós que não temos muito poder aquisitivo das coisas, a gente sempre 99% das vezes a gente tá falando do preço de alguma coisa, né? Mas a diferença, e eu escutei também o Haddad, uma entrevista do Haddad no Flow, não consegui assistir tudo. Porque eu parei de me importar com política quando eu vi que no final das contas vai ser, eu acho que vai ser tudo a mesma coisa. E que, sei lá, cara, eu já acompanhei muito política por muito tempo. Só que eu era mais jovem também, meio ignorante, inconsequente. Hoje eu vejo com outros olhos de que realmente nunca vai mudar. Eles têm a gente na mão deles e eles não vão mudar isso. Eu acho que cada país tem a sua identidade. Cada país tem o seu. Tem o seu. Eu uso muito a palavra cerne, mas é porque uma vez eu assisti um filme que chama A Origem dos Guardiões. O melhor, se não a melhor, não, o melhor é Shrek 2, de animação. Mas A Origem dos Guardiões eu acho que tá no meu top 3 animações. Inclusive, a indicação de filme e de série que eu sempre digo que tem, hoje vai ser esse. A Origem dos Guardiões. Se você não assistiu, assista. É a melhor animação existente no planeta Terra depois de Shrek. Shrek é a obra-prima. Nessa animação, o Papai Noel pega aquelas bonecas russas que saem uma de dentro da outra. Esqueci o nome, não sei se é só boneca russa. A voz vai estar enrolada, como eu disse, perdão. Mas ele pega essas bonecas russas e ele vai tirando uma de dentro da outra até chegar numa pequenininha e ele fala que esse é o seu cerne, que é aquilo que tem dentro de você. É o que tá, sabe, aquela coisinha que tá lá dentro de você. Isso é o seu cerne. Certo? Então eu uso cerne muitas vezes. Por isso. E agora eu esqueci totalmente o que eu tava falando. Totalmente. Completamente. Tudo. Sim. Haddad. Estávamos falando do Haddad. Eu acho que cada país tem a sua identidade, tem o seu cerne. E ele, por mais que mude algumas pequenas coisas, o que ele é não vai mudar. Então eu não acredito que o Brasil vai mudar. É uma coisa muito enraizada. Que não tem o que fazer, sabe? Essa briga por política é pra manter as pessoas em grupo, pra elas se sentirem fazendo parte de algo. Sabe? Mas não vai, na prática mesmo não vai mudar nada. As pessoas vão continuar igual, do mesmo jeito que estão. Os pobres vão continuar sendo pobres. Os ricos cada vez mais ricos. Os políticos cada vez ganhando mais. As coisas cada vez mais caras. E é isso. Esse é o Brasil, eu acho. Posso estar sendo ignorante e desesperançoso demais. E talvez por isso eu saí. Porque eu cansei. Talvez. Talvez. Mas vendo essa entrevista do Haddad, que eu não tive paciência alguma de escutar, e vendo minha mãe falar
do café, por exemplo. E eu vi ele falando que o café aumentou porque os chineses começaram a tomar café. Então, como os chineses começaram a tomar café, de repente, palavras do nosso ministro da Economia brasileiro, como os chineses começaram a tomar café repentinamente, o mundo teve que produzir muito mais café do que normal. E aí tem que esperar se adaptar. Então, por enquanto, vai continuar no mesmo preço e não há nada a se fazer a não ser esperar. Vocês têm noção que todos os problemas, tudo que tá acontecendo agora de problema que você tem, principalmente você que tá numa situação assim como eu, assim como minha família, de que não tem uma condição de vida boa. Todos esses problemas que você tem, financeiros principalmente, eles não têm nenhuma solução para agora. É tudo para daqui mínimo anos, ou anos, mínimo. Tem noção que o café tá alto, o preço? Então foi uma coisa que aconteceu repentino. Então você tem que esperar. É muito difícil eu querer voltar para esse país, mas não é disso que eu ia falar. É disso também. Mas a questão é que aumentou o café no mundo inteiro. Aqui, o poder de compra é alto e o preço das coisas é tão justo, digamos assim, que a gente nem percebeu, de verdade. Aí eu fui ver, realmente, talvez esteja um pouco caro. Só que em nenhum momento as pessoas pararam de comprar aqui, porque por mais que aumente o preço, a gente tem um poder de compra legal. Então você não vai deixar de comprar, por exemplo, o ovo. O ovo é uma crise mundial, porque deu, acho que gripe aviária, se eu não me engano, né? Corrijam se eu estiver errado. Aumentou o ovo pra caramba aqui também. Só que não ao ponto das pessoas terem que deixar de comprar o básico, sabe? Esse é o negócio. E é fogo, né? Porque com esse tipo de diálogo, as pessoas acabam entendendo e acham que isso justifica e tá tudo bem. Então ele deu uma resposta de acordo que, ok, pode ser que não esteja 100% errado. Só que tem que entender que esse não é o ponto principal, né? Tipo, já disseram que foi o aquecimento global, por exemplo. Que é o aquecimento global. Por exemplo, o cacau, que dizem que está sendo bastante afetado pelo aquecimento global, essas coisas. Ok, que seja isso. Mas eu acho que o que tem que notar é que os outros lugares, quase todos os outros países. É difícil falar, né? Porque a América do Sul tem muitos países ruins também, financeiramente, economicamente. Só que tem que olhar para os países que têm uma economia boa e falar como eles estão conseguindo isso, né? Eu acho que esse seria o ponto mais importante, correto, de se ver. Não sei porque eu tô falando de política também. Mas às vezes as coisas acabam em política, né? Eu chamei esse casal, que eu falei que a gente se aproximou deles aqui, pra casa, de after de festa. A gente fez o after aqui em casa, bêbados e etc. E a gente ficou falando de política um tempão. Mas como eu estava alto e com amigos, eu não queria falar sério ou falar, por exemplo, como eu falei com vocês agora. Então eu tentava levar sempre pro lado da brincadeira, sarcasmo, ironia, e funcionou. Que ninguém brigou. Mas às vezes as coisas acabam sempre em política. E eu não tenho controle disso.
Ai, ai. Mas é isso, eu não quero entrar nessa agora. O resumo da ópera é: não sejam vovôs garotos. Não acreditem que tá certo o preço dessas coisas que vocês pagam. Não deem valor para comidas porcarias. E façam amigos. Eu estou tentando ainda. Inclusive, quando acontecer, eu trago aqui pra vocês e compartilho. Quando eu encontrar a minha outra duplinha, que o meu fiel escudeiro foi pro Brasil. E desde então, eu, como eu posso dizer, eu tô sem o fiel escudeiro. Que é aquele amigo que tu anda junto, que é aquele seu parceiro ali. E quando isso acontecer, eu trago aqui pra vocês. Vai ser muito interessante. Por enquanto, seguimos procurando. Bom, acho que já me abri demais aqui pra vocês também. Tá errado. Eba. Já me abri demais pra vocês. Então, boa noite a todos que ouviram até aqui. Vocês são muito especiais. Assistam A Origem dos Guardiões. Comentem A Origem dos Guardiões, se você ouviu até aqui. E é isso. Vou estar sempre aqui fazendo esse podcast pra vocês. Um beijo e boa noite.